me trouxe em Deuteronômio, no capítulo 28. E por incrível que pareça, acho que para que todo mundo tem fé e crê que o Senhor fala extraordinariamente. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. E é justamente o tema dessa noite. O que o Senhor colocou em meu coração, Deus já usou a boca da nossa irmã, a dirigente, e da outra irmã, falando sobre bênçãos e maldição. O que ocasiona a bênção e o que ocasiona a maldição. E quando as irmãs tiveram a oportunidade, meu Deus, como o Senhor confirma a sua palavra. Significa dizer que nessa noite Deus tem uma palavra profética para a tua vida. Algo extraordinário está acontecendo neste lugar. E antes de você tomar os seus passos da sua casa até este local de adoração, o Senhor já confirmou os teus passos. Sabe quando Deus abençoa alguém? É quando acontece uma coisinha chamada obediência. E é justamente nesses versículos que estão inseridos aqui em Deuteronômio, no capítulo 28. Diz assim, irmãos: o que traz a bênção para a vida do ser humano? Esta é uma regra excepcional de Deus para todos os seres humanos. Diz assim a palavra do Senhor, a epígrafe: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Quem crê nisso? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quem crê, diga glória a Deus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 3: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Quem espera esse fruto, diga glória a Deus. E o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Eita Deus. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Se prepara que está a calava chugamar. Deus está preparando coisa grande para você. Oh, glória a Deus. Versículo 7: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Quem crê, aplauda o Senhor. Meditando nesta palavra hoje, fui agradecer ao Senhor, porque toda oração tem que ser de agradecimento. Geralmente nós pedimos ao Senhor, mas vou te provar que você deve agradecer ao Senhor. Quem amanheceu respirando hoje? Quem pagou pelo oxigênio hoje? Quem foi lá no hospital, ó, me dá um pouco de oxigênio hoje? Ninguém. Primeiro milagre. Você dormiu, você acordou sem enfermidade, problemas e dificuldades. Você e eu temos todos os dias. Mas o maior milagre que o Senhor realizou hoje foi a tua vida. Irmãos, a obediência é algo extraordinário. Todo pai e toda mãe admira-se do seu filho quando ele é obediente. Um filho rebelde a gente ama, a gente gosta. Mas o filho que obedece, você tem o que? Mais carisma. Você se aproxima mais. E é justamente isso que Deus procura nos seus filhos. Todo filho obediente pode passar por privações, por dificuldades, mas Papai do Céu está sempre abençoando. E quando Deus usou a boca de Moisés para ensinar ao povo e dizer para o povo: olha, se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem pessoas que ouvem a voz do vizinho, tem pessoas que ouvem a voz do advogado, tem pessoas que ouvem a voz do médico,
O médico diz assim: está decretado, como o nosso irmão falou, né? Está decretado, está morto. Aí lá no céu Deus fala: não, ainda há esperança. Vou contar para vocês rapidamente. Deus uma vez me havia imbuído e me havia na realidade ordenado que eu fosse à Bahia. E eu confesso para os irmãos que não queria ir. E o Senhor usou uma irmã e falou assim: olha, você vai porque tem algo grande para realizar naquele lugar. E tomamos nosso avião, fomos para aquela cidade. Chegamos na cidade de Jequié, não sei se alguns dos irmãos conhecem aqui a Bahia, chamada Jequié. E nessa cidade, para comprovar aquilo que aquela nossa irmã disse, nessa cidade existia um rapaz chamado Júnior, não é nosso Júnior aqui não. E esse rapaz, ele tinha vício de drogas. E todos os familiares estavam esperando a morte dele. A esperança que essas famílias, ou a família dele tinha, é de que tomara que vá logo, tomara que morra logo, só está dando problema para a família, vergonha para a família. E de repente, irmãos, Deus me deu um encontro com esse rapaz. Tinha cantado na igreja, na época gravei CD, fui lá fazer essa turnê lá. E quando terminou o culto, parei assim de frente à igreja, e ele parou de frente a um poste, começou a conversar comigo. E triste, ele falou: olha, meu pai é um homem muito rico aqui na cidade, mas eu sou um filho bastardo, e meu pai nunca me deu valor. Ele chorou, e eu conversei com ele, e eu falei: por isso que eu entrei no mundo das drogas, ninguém gosta de mim. E de repente, irmãos, orei por ele, o maligno se manifestou ali, nós expulsamos aqueles demônios, e ele foi para casa. A minha esperança é de que ele estava salvo naquele instante. Mas de repente, irmãos, passaram-se aproximadamente 3 dias depois. Nesse dia o Senhor me havia convocado para que eu fizesse um jejum, e eu não sabia o que ele estava por vir. E de repente, quando eu estava deitado, era lá na cidade que é muito quente, então fiquei deitado, orei um pouco, fiquei lá no quarto meditando na palavra, deitei um pouco. E de repente a filha da irmã, da casa que estava hospedado, era um portão de correr, de ferro, totalmente de ferro, e ela desesperada correu: pastor Eliseu, corre aqui, o Júnior se enforcou, o Júnior se matou. E eu fiquei: meu Deus, como assim? E de repente, quando eu estava lá, fiquei desesperado, porque eu falei: meu Deus, eu conversei com ele hoje, aliás, há 3 dias atrás. E de repente, irmão, saí desesperado, porque quando você ama algo, você não quer dar abraço a torcer para perdê-la. E eu falei: Deus, eu não posso perder essa alma. E Deus havia colocado no meu coração e do meu companheiro que nós fomos para a Bahia juntos, missionário. E ele não sabia que eu estava em jejum, e eu também não sabia que ele também estava em jejum, que o Senhor havia ordenado. E de repente, irmãos, nós saímos correndo daquele lugar, fomos até a casa do rapaz. Ele colocou uma corda nos caibros, que na Bahia é tudo caibro de madeira, e uma cadeira de plástico, mais ou menos assim. E ele empurrou a cadeira e se enforcou, e ficou de pendurado, se debatendo. Eu não vi a cena, cheguei lá, o corpo dele já estava inerte. E de repente o Senhor falou: vai e entra. Entramos naquele lugar, e de repente, irmãos, o meu companheiro falou: Eliseu, segura nas pernas do Júnior e desce o corpo dele. Descemos o corpo dele, sentamos na cadeira, ele já desfalecido. E foi quando o Senhor começou a dizer no nosso coração: profetiza o Espírito sobre a vida dele. Aleluia. E começamos a ministrar, aleluia, no coração do Júnior: Senhor, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. O corpo dele estava inerte, assim. E de repente ele começou a fazer. Aleluia. Na terceira vez ele: aleluia. Onde estou? E ele ficou desesperado, porque quando ele voltou à vida, ele falou: onde estou? Onde estou? Aí eu estava descendo um lugar muito escuro, e algumas pessoas estavam me levando para baixo. E naquele instante nós falamos para ele: olha, não se preocupe, o Senhor te trouxe de volta. Ainda há esperança, mesmo quando você diz não tem jeito, Deus diz: tem jeito sim. Quando Deus toma a direção da vida de alguém, irmãos, pode estar lá descendo para o inferno, o Senhor traz de volta. Ou seja, nessa noite os teus sonhos, aleluia, a vontade que você tem de servir ao Senhor não vai acabar hoje não, está começando agora. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, de lá para cá nunca mais desconfiei do meu Deus, nunca mais achei que Deus era incapaz de fazer qualquer coisa.
E nessa noite o Senhor me trouxe para dizer para você: há bênçãos sim para serem derramadas na minha e na tua vida. Só que tem um porém, irmãos. Você e eu só recebemos a bênção se atentamente ouvirmos a voz do Todo-Poderoso. Não adianta ouvir a voz do diagnóstico, daquele médico que diz: olha, não tem mais jeito, vai ter que amputar a perna, vai ter que amputar o braço, vai ter que fazer uma operação. Mas o meu Deus ainda em alabaço de Pai, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda restaura, Ele ainda pega o defunto e transforma em vida. E de repente Deus coloca uma ordem para Moisés profetizar sobre o povo: se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedecer. Irmãos, não adianta você ouvir o que Deus está falando, o que Deus ainda vai falar nessa noite, e você não dá crédito. Se Deus falar: faça isso, faça, porque o Senhor vai te honrar. Se o Senhor falar: não faça, não faça, porque se você desobedecer, você vai entrar em maldição. E meditando nesse texto, eu observei, irmãos, que a bênção, nesse capítulo, apenas 14 versículos falam sobre as bênçãos. Tanto a bênção quando você entrar, quando você sair, significa dizer: não importa o estado em que você se encontra, o Senhor está contigo onde quer que você for. Você vai procurar emprego? Deus está lá. Você está trabalhando? Deus está lá. Você vai tomar seu banhozinho? Deus está lá com você. Você vai se preparar para dormir? O Senhor está lá com você. Sabe por quê? Porque você vive em obediência. Só que tem uma coisa, irmãos: a desobediência traz o infortúnio, a desgraça, a ruína. E quando nós estamos fora do caminho do Senhor, e quando nós duvidamos do Senhor, logo o Senhor não terá poder para agir na tua vida. Sabe o que diz a palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. E portanto, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a palavra galardoador significa aquele que dá presente. Pensa num pai que gosta de dar presente a Jeová. Deus é exímio em doar. Ele é tão poderoso, Ele é tão bom, que nos deu fôlego de vida e nos deu mais uma oportunidade para crermos e para obedecermos e para sermos frutíferos e abençoados. Deus, quando criou o homem, irmãos, Ele criou o homem com todas as sortes de bênçãos, todas. Chegou ao ponto de dizer: olha, crescei e multiplicai e dominai sobre toda a terra. Tem gente que com um pedacinho de terra se acha o dono do mundo, né? E Deus te deu foi o mundo inteiro para você viver. Você só tem uma casinha ali para você dormir, comer e tomar seu banhozinho e voltar, porque todo o universo, todo o planeta Terra é seu. Desde o princípio Deus nos abençoou. Só que o que aconteceu? A desobediência de Adão nos trouxe doença, enfermidade, morte, desespero, ódio. Tudo que é maldição veio com a desobediência. E eu não sei o porquê o Senhor trouxe essa palavra nessa noite para mim e para você. Continue obedecendo, porque só obedecendo você e eu vamos vencer essa batalha. Irmãos, todo crente, quando eu digo crente, não é denominacional, da Assembleia Batista, não, porque eu digo crente, crente em Deus, crente no Senhor Jesus Cristo. Todo crente no Senhor Jesus Cristo, ele é vencedor. As dificuldades, elas vêm, os problemas, eles vêm, mas de repente, quando você entra no seu quarto, todo homem, toda mulher de oração sabe do que eu estou falando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o Senhor começa a levantar do trono. Eita, lá vem o irmão Eliseu, lá vem a irmã, lá vem o irmão. E você entra naquele quarto e de repente o céu todinho para ouvir a tua voz. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu sou prova disso, irmãos. Certa feita eu fui pedir ao Senhor, vou contar como testemunho, irmãos, não para minha vanglória. E eu tinha meus 16 anos, e eu ouvia falar de muitos pastores e pregadores que tinham testemunhos grandes. E de repente, eu falei: Senhor, eu quero a minha experiência contigo. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos estão entendendo? E de repente eu fiz um pedido para Deus: Deus, o Senhor deu
poderes para falar com o Senhor, a Benny Hinn, a Paul Young Cho, e a tantos pregadores. O Senhor deu esse ânimo espiritual. Eu quero a minha experiência. E de repente, eu estava orando no meu quarto, eu comecei a orar às 7 da noite, eu me lembro que foi às 7 da noite, e bati meu joelho e falei: Senhor, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Eu quero uma experiência extraordinária. E de repente, quando eu estou ajoelhado, entra no meu quarto uma brisa muito gostosa e apresenta o Espírito Santo. E de repente, irmãos, o Senhor me visitou. E naquele dia, eu sou baiano, e na minha cidade não existia nada de negócio de escolas, né, de idiomas e tal. E nesse dia o Senhor me visitou. De repente tinha um livro de inglês assim do meu lado, e eu não sabia nada daquilo, nem tinha vontade de aprender. E eu falei: Deus, eu quero uma experiência que os homens não acreditem. E quando eu estou sentado, irmãos, ali e ajoelhado, comecei a sentir a presença do Senhor. E de repente senti que alguém passou assim e sentou do meu lado esquerdo. Era um quarto de beliche. Eu estava assim na beliche, falei: Deus, por favor, me visita, me visita. E quando ele entrou, irmãos, sentou do meu lado, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo do Senhor, e começou a falar comigo. E de repente, o Senhor me ensinou a falar o idioma inglês, sem nunca ter ido na escola. 16 anos. E eu falei: Deus, eu estou ficando louco, como é que eu estou falando essas palavras? Eu não estou entendendo. E o Espírito Santo começou a falar. A primeira palavra que o Senhor me ensinou foi: Let's learn English. E estava escrito no livro. Eu falei: que doideira, que negócio é esse? Como é que acontece isso do nada? E aí o Senhor começou a entrar e começou a falar comigo. E ele falava naquele idioma, irmãos, e eu entendia tudo. E de repente o Senhor falou: eu tenho um plano contigo, não aqui, mas longe daqui. E se cumpriu, irmãos, se cumpriu. E depois foi a segunda oportunidade. De repente eu fui, era um dia de domingo, e eu estava me preparando para ir para um ensaio da mocidade, lá na minha cidade. E de repente eu estava lá e comecei, eu estava tão cheio da graça e da presença do Senhor, e eu comecei a glorificar o Senhor no banheiro, ali de frente ao espelho, glorificando, e pregando para mim mesmo praticamente. E de repente o Espírito Santo me tomou. Eu não me lembro, mas eu estava despido, eu entrei no box, fechei e comecei a glorificar. De repente o Senhor me batizou com o idioma espanhol. E eu comecei a falar espanhol sem nunca ter estudado. E o Senhor começou a falar comigo e revelando. Irmãos, eu queria falar Jesus, saía Jesus, queria falar Deus, saía Deus, e eu não sei como aquilo aconteceu. Eu estou contando esse testemunho para alguém nessa noite. Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Eu não estou aqui me mostrando, irmãos, eu estou dizendo para você que Deus vai fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais. Comece a acreditar. E de repente, quando eu saí, eu só vi que eu comecei a ficar como se eu estivesse um pouco flutuando. Na minha mente eu estava flutuando, e a voz vinha daqui, começava a falar as palavras, ela entrava na minha cabeça e começava a falar, e eu: Deus, eu não quero falar português. E saía em espanhol. E eu falei: Senhor, o que tu queres? E o Senhor: eu tenho um propósito contigo. E eu falei: Senhor, como é que eu estou falando? Com 16 anos de idade eu tive essas experiências. Eu falei: Senhor, que experiência extraordinária. E de repente o Senhor de lá para cá começou a fazer experiências. Sabe o que o Senhor está mandando dizer nessa noite? Alguém aqui está sendo escolhido. Deus está escolhendo alguém nessa noite para começar a fazer para fazer algo extraordinário. Irmãos, você está pensando que não está acontecendo nada nesta noite, mas no sobrenatural Deus está quebrando cadeias. Enquanto você está aqui dentro, Deus está entrando na tua casa, na vida do teu filho, na vida do teu sobrinho, na vida do teu neto. O Senhor está quebrando correntes em nome de Jesus Cristo. E naquele instante, irmãos, quando eu saí do banheiro, eu só saí daquele momento quando meu irmão falou: Eliseu, você está gastando água. Voltei assim: o que está acontecendo comigo? Falei: Deus, se não estou louco, o Senhor vai mandar alguém para falar esse idioma, porque eu não conheço. No interior da Bahia, um lugar que não tinha escolas para se aprender, o próprio Espírito Santo me ensinou. Aleluia. E de lá para cá, irmãos, o Senhor tem feito milagres, prodígios e maravilhas. A obediência, quando nós estamos em obediência, nós estamos em contato com Deus. Então o Senhor, Ele abre, é como aquele pai, todo filho ele tem intimidade com o pai, tem ou não tem? Tem, a maioria dos filhos tem. E quando o pai vê que você tem intimidade com ele, pega a porta da casa dele, fala assim: ó filho, entra,
tudo que tem aqui é teu. E o Senhor está dizendo para alguém: tudo que é de Deus é teu. Jesus falou assim: olha, se crer na minha palavra, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, a partir de hoje, não resmungue, não xingue, não diga que fulano de tal é pior, não diga que fulano de tal tem que morrer. Não. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Profetize, como a nossa irmã disse, profetize bênção. Porque nessa noite, alguém aqui vai receber algo muito grande. Nessa noite Deus está levantando alguém para ser exaltado entre os demais. Os irmãos vão tão surpreender que falam: mas como? Ele ou ela? Como que pode Deus levantar fulano de tal? E vai ser essa pessoa nessa noite que vai ser levantada. E Deus vai te exaltar. E não vai ser só aqui na região não, viu? Vai ser em lugares muito longe. Vai começar aqui no Pessu, aqui é Pessu, né? Vai começar no Pessu e vai para todas as partes do Brasil. Quem crê nisso? A bênção do Senhor está sendo derramada, irmãos. Eu tenho certeza. A bênção do Senhor está sendo derramada nessa noite. Quem crê nisso? Glória a Jesus. Para tanto, obedeça. Não saia daqui, não saia daqui obedecendo. Se o Senhor falar, faça, faça. Se o Senhor dizer, vá, vá. Nessa noite, Deus vai falar algo com muita gente aqui. E olha, nessa noite, o Senhor vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque vai começar uma grande batalha nesses últimos tempos. E uma das procuras que Deus está fazendo, irmãos, nesses últimos dias, são homens e mulheres corajosas. Só que pelo que eu vejo, as mulheres estão dando de 10-0 nos homens. Bendita sois vós. Aleluia. Porque são as mulheres, irmãos, que estão tomando as rédeas. É nas igrejas, são nas escolas, são em lugares. Deus está levantando um exército de mulheres que estão tomando conta de praticamente das posições que deveriam ser dos homens. Por quê? Os homens estão se acovardando e Deus está levantando as mulheres. Então nessa noite eu queria que as mulheres ficassem de pé. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Todas as mulheres, as que puderem, as que não puderem, fiquem sentadas. Quero fazer uma oração a Deus de agradecimento por cada um de vocês. Nós só estamos aqui por causa de vocês. E eu estou falando aqui, irmãos, Deus está me dando um amor muito grande por vocês. Nós temos visto que ultimamente as mulheres têm sofrido muito. Homens matando as suas esposas. Pai, traz o domínio do teu Espírito sobre essas mulheres. Dá poder espiritual, visão espiritual, unção espiritual. E que a partir desta noite, Pai, elas possam ser fortalecidas. E que não tenham dúvida do seu chamado sobre a terra. E que, ó Deus, por todos os lugares onde essas mulheres passarem, meu Deus, que os teus anjos e que o teu Espírito esteja marchando com elas. Dispensa agora o teu anjo que guarda a cada um de nós, e profetizo a bênção de Pai sobre as tuas filhas, e que a tua bênção, meu Pai, recaia sobre ela, sobre sua família, e quando elas entrarem nos seus lares, aleluia, um milagre começa a acontecer. Aleluia. Quando os pés dela começarem a chegar na calçada, Senhor, os espíritos malignos comecem a fugir, a derrota comece a sair, Senhor, e que a vitória e a bênção entre nos lares destas mulheres. E eu as abençoo em nome de Jesus o Cristo. Amém, amém. Aplaudam o Senhor.